uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Dar para falar assim? Melhor? Pode? Te atrapalha aí? Não. Não? De verdade é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, rever tantos amigos e conhecer tantas pessoas novas. A Vinha Café lá em Mogi das Cruzes, ela é responsável pelo acompanhamento, pela plantação da igreja aqui em Curitiba. Eu sou amigo do Leandro e da Bia desde 2004, nós nos conhecemos, e eu tenho vindo para cá com uma certa frequência e tenho tido ali a presença do Leandro, principalmente em Mogi, com uma certa frequência também. Aí depois disso foram agregando novos amigos, o William Agi, o Edu e Soraya, o irmão corintiano, Juliana, a Cíntia. Eu falei para o Adriano, eu não vou fazer piada, eu não vou, mas foi mais forte que ele. Não vou me repetir. Foram agregando os mais amigos, o X com a Poliana, eu sempre conhecendo mais gente, Marcos, a família dele, a esposa, a filha dele, e uma alegria muito grande mesmo estar aqui. Eu me sinto motivado a voltar cada vez mais e ficar do lado de vocês e acompanhar esse crescimento. Eu me lembro de reuniões com o Leandro e a Bia na sala da casa deles, e onde a gente baixava a cabeça e pensava, será que esse negócio vai dar certo mesmo? Será o que Deus tem para nós nisso tudo aqui? E hoje esse grupo enorme, maravilhoso, Deus abençoe muito vocês, muito mesmo. Eu realmente estou feliz por estar aqui e espero voltar outras vezes. Eu pensei, queria compartilhar com vocês na Palavra de Deus o Evangelho de João, capítulo 6, se vocês puderem abrir. O capítulo 6 de João conta a história, uma das multiplicações de pão, e essa história ela se repete em outros evangelhos, porém aí no Evangelho de João ela está mais completa, mais cheia de detalhes, com mais riqueza. João capítulo 6. João 6, começando no versículo 1 mesmo. João 6. João 6. Depois disso, Jesus navegou pelo mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma imensa multidão o seguia, atraída pelos milagres que tinham visto realizar entre os doentes. Quando chegou ao outro lado, ele subiu a uma colina e sentou-se cercado de seus discípulos. A festa da Páscoa, celebrada anualmente pelos judeus, se aproximava. Jesus percebeu que uma grande multidão estava se aproximando e comentou com Filipe: onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele queria apenas testar a fé de Filipe, porque já sabia o que fazer. Filipe respondeu: 200 moedas de prata não seriam suficientes para que cada um ganhasse apenas um pedaço de pão. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: há um menino aqui com 5 pedaços de pão e 2 peixes, mas para uma multidão como esta, isso tudo é como uma gota no balde. Jesus disse: façam o povo se assentar. A grama verde formava um belo tapete natural e eles se acomodaram ali, cerca de 5.000 pessoas. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído. Em seguida fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Depois que o povo comeu até se fartar, ele disse aos discípulos: ajuntem as sobras para que nada seja desperdiçado. Eles obedeceram e encheram 12 cestos grandes com as sobras dos 5 pedaços de pães. Até aqui. Deus nosso Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. Por favor, que a Tua Palavra produza vida em nossas
nossa vida e nos transforma a imagem e semelhança do Teu Filho. Nós estamos aqui porque acreditamos na Tua presença em nosso meio. O Senhor prometeu que onde 2 ou 3 se reunissem em Teu nome, o Senhor estaria presente. E a gente se reuniu aqui em torno dessa promessa, crendo na Tua presença, crendo que ela faz e fará toda a diferença na nossa vida, na nossa comunhão e na nossa amizade uns com os outros. Estamos aqui por Tua causa, por isso, em nome de Jesus, fala conosco e continue falando conosco, como o Senhor tem feito até agora. Amém. Esse texto, ele fala que mais ou menos 5.000 homens estavam reunidos ali. Jesus atravessa o mar de Tiberíades, chega lá, uma grande multidão acompanhando. Jesus já estava fazendo vários milagres, estava ficando já famoso. As pessoas queriam estar perto dele, as pessoas queriam ver milagres acontecer, as pessoas queriam alimento. Jesus nunca despedia a multidão com fome. Então uma turma grande estava em volta dele. O texto diz que por volta de 5.000 pessoas. Na verdade, quando o texto fala 5.000 pessoas, está falando apenas dos homens. Era comum a cultura da época não contar nem as mulheres e nem as crianças. Isso era fato. Mulheres e crianças não eram contadas. Se você imaginar que em qualquer reunião, seja de partido político ou de igreja, há mais mulheres do que homens, e se você pensar que para a cultura da época, cada um tinha pelo menos uma esposa, e cada esposa no mínimo 2 filhos, a gente está falando aí de uma multidão de 20.000 pessoas. Em torno de 20.000 pessoas estavam ali ao redor de Jesus, e diz a palavra de Deus que Jesus começa uma conversa com Filipe, e na conversa dele com Filipe, diz também a palavra de Deus que ele faz isso para testar a fé do Filipe. Ele, na verdade, já sabia o que ia fazer com todas aquelas pessoas, já tinha no coração dele a resposta, inclusive, para a pergunta que ele fez para o Filipe, e ele queria, de fato, testar a fé do Filipe. E eu, quando leio essa história, e quando eu imagino isso para o dia a dia da nossa vida, enquanto família de Deus, enquanto povo de Deus, eu vejo dentro desse contexto 4 personagens. No meio dessa vasta multidão que eu comentei, pelo menos tem aí 4 tipos de pessoas representadas, ou 4 personagens diferentes aí representados. O primeiro personagem que eu identifico aí, ele é representado pela pessoa do Filipe. Jesus vai conversar com ele. Filipe, como é que nós podemos alimentar toda essa multidão? E o Filipe, para mim, dentro desse contexto, dentro desse texto, ele representa a figura de um cara que é desanimador. Um cara que o cara que é desanimador, ou o cara que é desanimado, ele não faz nem um pouco o que ele precisa fazer. Até o pouco que ele pensa que vai fazer, ele acaba não fazendo, porque ele se desanima, ele se desencoraja, ele acha que não é suficiente, ele acha que não é capaz, ele acha que lhe falta algum dom, algum conhecimento, ele acha que lhe falta alguma sabedoria. Aí você fala com uma pessoa que ela é desanimadora, ela vai começar e ela vê empecilho em todas as coisas. Aí Jesus pergunta assim: Filipe, como é que a gente faz para alimentar todo esse pessoal? Aí o Filipe fala assim: o senhor está de brincadeira? O senhor inventa esse negócio de lanche na hora do culto aí, quer que eu me preocupe com isso? Que coisa é essa? Vai conversar com o outro. Se tivesse aqui 200 denários, isso daí, um cálculo rápido para o nosso dinheiro atual, seria o equivalente para comprar 10.000 pãezinhos. Se a gente tivesse dinheiro para comprar aqui 10.000 pãezinhos, não ia ser suficiente para cada um comer um pão inteiro, cada um ia ganhar só um pedaço de pão. E o senhor vem com essa história de lanche depois do culto, não vai dar certo. A gente não tem pão suficiente. Aliás, Senhor, mesmo que tivesse dinheiro, porque o senhor me desculpe, Filipe, né? Eu pensando, Filipe falando para o senhor me desculpe, porque o senhor tem pobre aqui nessa turma nossa. O único cara rico que quis seguir o senhor mandou ele embora e vender tudo que tinha. Só tem pobre aqui. E o senhor veio com essa história de querer comprar pãozinho para essa turma inteira. E outra coisa, né, Jesus? Imagina assim: a gente chega na padaria,
Deve ter padaria aqui no bairro, perto. Padaria do São Manuel. Vamos por fé que padeiro, na padaria do São Manuel. Imagina, o senhor chega na padaria do São Manuel. São Manuel, boa tarde, tudo bem, como tá, tudo bem, legal. Pãozinho, pão tá fresco, quentinho, saiu agora. Ô, São Manuel, o pão então tá de hoje, garanto. Por favor, São Manuel, então o senhor embrulha para mim 10 mil. Consegue imaginar você na padaria do São Manuel comprando 10 mil pães sem encomendar antes? E na cabeça do Felipe, a imagem do Felipe é desse cara que vai arrumando problema um atrás do outro, que vai se desanimando com uma coisa atrás da outra. É o tipo de pessoa assim que nada dá certo, com ele tudo dá errado. Toda experiência para ele leva à frustração. Toda expectativa que ele cria, daqui a pouquinho ele imagina, não, mas não vai dar certo por causa de alguma coisa. E hoje, infelizmente, quando nós pensamos num contexto de igreja, de pessoas reunidas, muitos de nós nos desencorajamos. E muitos de nós desanimamos. Muitos de nós somos esse cara, igualzinho o Felipe. Ah, mas nós vamos para um lugar novo. Ah, mas novo onde? Ah, mas novo quanto? Ah, mais novo, o que é que precisa ser feito? Ah, mais novo, quão distante vai ficar da minha casa? Ah, mais novo, e agora? Quem poderá me socorrer? Ah, mas, puxa vida, o Leandro está viajando e vai ficar fora, mas 30 dias. Quem vai nos dirigir o estudo da Palavra de Deus? Quem vai orar conosco? Quem vai tocar no lugar do Leandro? E agora, quem vai coordenar a limpeza do salão? E agora, quem é que vai colocar água no filtro? Quem vai tirar o cesto de papel higiênico sujo? E agora? E o cara que é desanimador, ele começa a ver problema um atrás do outro, uma coisa atrás da outra, e ele vai, e chega no final das contas, ele não faz nem um pouco o que ele poderia fazer para ajudar a coisa a acontecer. E para mim, o Felipe é a imagem desse camarada. Senhor, se tivesse 200 denários, não dava para comprar pão para toda a gente. A hora que ele responde isso para Jesus, entra o segundo personagem. Que a história tem vários personagens, e aí entra um camarada de nome André. O André, todas as vezes que ele aparece na Bíblia, todas as histórias relacionadas à pessoa de André, o André está levando alguém para Jesus. O André está falando do Evangelho para alguém, o André está fazendo alguma coisa. Aí na minha cabeça, a imagem que vem é o seguinte, Jesus está falando, e o André, ele representa o cara que é trabalhador. O cara que arregaça as mangas e que trabalha, que põe a mão no arado, e que não olha para trás, e que passa por cima de todo mundo, e que vai, e que tem que acontecer. O André é o cara que trabalha. Na minha humilde opinião, a hora que Jesus está falando com o Felipe, até por ser uma característica de quem trabalha muito, eu me identifico muito com o André. A hora que Jesus está falando com o Felipe, o André já levanta uma antena e fala, opa, Jesus inventou lanche depois do culto, está falando com o Felipe, daqui a pouquinho sobra para nós. Aí o próprio André já começa a perguntar quem tem lanche, quem vai ter, porque é ele que traz a resposta depois. Não é ele que chega para Jesus e fala. O André é a figura do cara trabalhador, é a figura do cara que faz, é a figura do cara que se empenha, é a figura da pessoa que quer muito resolver as coisas, que quer ver tudo pronto, que não tem paciência de convidar ninguém para ajudar, que quer fazer tudo na hora e do jeito dele. Agora eu vou te falar uma coisa, não existe nada pior na vida do que trabalhar para Deus. Não existe. Nossa, que heresia, vou repetir de novo então. A pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa é ela trabalhar para Deus. Eu fui convertido ao Evangelho com 17 anos de idade. Eu estou na igreja cristã evangélica há mais já estou há bastante tempo. Algumas décadas. E o que eu vi de gente, o que eu vi de pessoas do meu lado, que criaram úlcera porque fazem coisa para a igreja. O que eu vi de pessoas do meu lado que separaram-se dos seus maridos, largaram das suas esposas porque fazem coisa para a igreja. O que eu vi do meu lado, gente jovem levando pau na faculdade, bombando em cursinho porque trabalha e faz coisa para a igreja, eu perdi a conta.
E na verdade, eu acho que esse é um problema porque nós não entendemos o que precisa ser feito. Porque nós não somos chamados para trabalhar para Deus. Nós somos chamados para trabalhar com Deus. Nós somos convidados e nós somos convocados a ser cooperadores do Senhor. Significa que a obra é do Senhor e que eu ajudo o que Ele está fazendo. Significa que a obra é dele, que a responsabilidade é dele, que eu sou um instrumento nas mãos dele para que as coisas aconteçam. Eu não tenho o compromisso de arregaçar as mangas e vencer no braço todas as coisas. Não é isso. Eu tenho o compromisso de fazer o que ele está fazendo e de colaborar com ele naquilo que ele está fazendo. Eu e você, nós somos chamados a trabalhar com Deus, não para Deus. Bom, aí a gente chega num impasse, né? Se por um lado eu não posso ser um cara desanimado, sentado, esperando as coisas acontecerem, vendo a banda passar, e por outro lado eu estou falando para você que nós não devemos ser esse cara que trabalha, que arregaça as mangas, que quer fazer tudo sozinho, o que a gente tem que fazer? E agora? É onde, na minha opinião, entra o terceiro personagem dessa história, que é o menino. O menino, eu identifico ele, coloco ele dentro dessa história como o doador. O garoto que chega e coloca à disposição aquilo que ele tem nas mãos. E eu fiquei imaginando, a Bíblia não conta, como será que esse garoto chegou até Jesus? Como você acha que foi? Pensei em duas possibilidades. Primeira possibilidade, o André chamou ele. Essa é a primeira que passou pela minha cabeça. O André olhando, viu um cara mais ou menos da minha largura e falou: aquele garoto tem lanche. Aquele ali está com a mochila, ele tem lanche. Ele não sai de casa para passar aperto, ele tem lanche. E daí começa a olhar, aí o André pega, chama o João, fala assim: João, aquele garoto lá no canto está com a mochilinha, tem lanche naquela bolsa. Você vai chegar, abordar ele pelo lado direito e você não deixa ele fugir. Aí fala para o Mateus, o João está indo pelo lado direito, você vai pelo lado esquerdo, não deixa ele correr pelo lado esquerdo. Eu vou abordar o garoto por trás e não deixa ele correr para lado nenhum. Aí Judas, você que está acostumado a meter a mão na bolsa, você chega pela frente, porque o Judas roubava, né? Ele fala: Judas, você chega pela frente e toma o lanche. Aí imagina assim, um gordinho lá, o cara com gordinho preconceitão, o menino assim que nem eu lá com a lancheirinha nas costas, daqui a pouquinho os discípulos chegando, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O Judas pula na frente dele, perdeu, Playboy! Vai, Corinthians! Você não viu, hein? Aí, gente, de verdade. Vocês acham que foi assim que aconteceu? De verdade. Um complô dos discípulos para tomar o lanche do menino? Na minha cabeça, eu acho que o garoto vê toda aquela cena acontecendo. Aí o menino vai atrás do André, porque o André devia ser o mais agitado para resolver a coisa. Aí o menino vai para o André e fala assim: escuta, eu queria falar com Jesus, seu André. Seu André, me leva lá, eu quero falar com Jesus. Aqueles adolescentes assim que grudam, né? Minha filha é adolescente. Quando ela cisma de querer uma coisa, explora. Na hora que você desiste, assim, é vencido pelo cansaço. Daquele menino adolescente, assim, eu quero falar com Jesus. Aí o André fala assim: não, que Jesus inventou lanche depois do culto, eu tenho que correr desse negócio. Você quer falar com Jesus? Quer falar o quê com Jesus? Não, mas é sobre isso mesmo. Eu quero falar com ele porque eu trouxe um lanche lá de casa. Como assim lanche lá de casa? Eu trouxe, minha mãe preparou aqui 5 pães, uns peixinhos aqui, eu quero dar isso para Jesus. E o André já começando a ficar irritado: o que é isso, garoto? Que você faz o seguinte, come esse lanche aí, que se o pessoal souber que você tem lanche, não sobra nem para você. Come isso daí, para de me perturbar aqui que eu tenho que resolver essa questão da comida. E o garoto insistindo, eu quero falar com Jesus, eu quero ver Jesus. Aí chega uma hora que o André vira e fala assim: tá bom, se eu levar você para falar com Jesus, você para de me encher o saco e me perturbar? O menino fala: eu paro.
O André pega aquele garoto assim, leva ele para o lado de Jesus. Aliás, isso é exatamente isso que diz o texto. Leva o garoto do lado e fala assim: Jesus, o menino está aqui? Ele falou que tem aí 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão tão grande? Não é isso que ele fala? É exatamente essas palavras do texto. O que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão, toda essa gente? O que significa? Mas está aqui, o garoto insistiu, eu falei que ele ia passar vergonha, mas está aqui. Pronto, fiz o que você queria. Diz a palavra de Deus, e aí entra o quarto personagem dessa nossa história. Primeiro é o Felipe desanimador, o cara que nunca está feliz e acha que não vai dar conta com nada. O segundo é o André, o cara que quer trabalhar e fazer tudo na força do próprio braço. O terceiro é o garoto, que é o doador, que quis colocar à disposição aquilo que ele tinha nas mãos. E o quarto personagem é o próprio Jesus de Nazaré, que é o transformador. Esse Senhor, essa pessoa maravilhosa, Jesus de Nazaré, pega os pães e os peixes que esse garoto traz para ele, aí dá uma recomendação: Senhor, manda essa turma sentar em grupos menores. Diz a versão que eu tenho aqui que era uma relva muito verde, com um gramado, um tapete muito bonito. As pessoas se espalharam ali, todas elas. E aí Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes na mão e diz a palavra de Deus que ele faz uma oração. Não diz qual foi a oração que Jesus fez, mas eu imagino algo mais ou menos assim. Ele pega aquilo, o garoto do lado lá, e ele deve ter falado para Deus assim: meu Pai, esses 12 que o Senhor me deu, que dificuldade, hein? Ô doce homem, cabeça dura. Mas se é isso que o Senhor me deu, eu vou ficar feliz com isso e vou fazer o que o Senhor mandou eu fazer com esses 12. Mas eu quero agradecer ao Senhor, porque eu tenho essa multidão tão grande. Tinha aqui esse menino que entendeu que a matemática do céu é diferente da matemática dos homens. Eu quero louvar e bendizer o teu nome, porque aqui está alguém que percebeu que as coisas nas tuas mãos funcionam de uma maneira diferente. Eu quero te louvar e te agradecer, porque aqui nas minhas mãos está todos os recursos que eu tinha, e isso vai abençoar a vida de tanta gente. E aquelas pessoas ali, elas se alimentam. Se alimentam, e diz aí o versículo 12 que elas comem até se fartar, e comem, e comem, e comem mais uma vez, e mais. Eu imagino o menino do lanche falando assim: Jesus, eu já comi 2 sanduíches, rola mais um peixinho? E todo mundo comeu e se fartou, comeu e se fartou, comeu e se fartou. Isso me ensina que quando nós colocamos os nossos recursos na mão de Deus, na mão desse Jesus transformador, tão maravilhoso, as coisas começarão a acontecer e a gente não tem a mínima ideia da proporção que isso vai tomar. E às vezes a gente pensa assim: ah, mas eu não tenho recurso nenhum. Olha, me desculpe, você tem recursos, eu tenho recursos. Se você parar para pensar a quantidade desse grupo, 30, 40 pessoas, nós aqui